Olá, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Noronha Pesquisador. Dentro desse canal eu desenvolvo pesquisas sobre teologia, filosofia, apologética e ciência. Teologia eu falo sobre o conhecimento de Deus. Filosofia, sobre o pensamento crítico, do homem, da humanidade, da raça. Apologética, eu procuro estudar, pesquisar os argumentos dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que são história, arqueologia, ciência forense, criminalística, para dar resposta. A apologética, ela faz discurso de defesa, dando resposta àqueles que querem não somente se envolver na área de fé, que o cristianismo proporciona, mas também saber se o cristianismo de fato é uma visão de mundo autêntica, o que fala é verdade, né? Não fica só no campo no campo religioso, mas fica no campo também da racionalidade. Então a gente estuda a história, o cristianismo, né? O judaísmo cristão tem história, e a apologética procura estudar e trazer estes argumentos para dar resposta para uma sociedade. O texto bíblico que eu gosto de usar a respeito de apologética é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde o apóstolo Pedro fala para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Também no meu canal, Noronha Pesquisador, eu desenvolvo o conhecimento a respeito da TDI, a teoria do designer inteligente, é uma teoria científica de detectação, que fala que mentes inteligentes fazem coisas inteligentes. Então você do YouTube, você do Facebook, você do Instagram, você do WhatsApp, é meu convidado especial a estar no canal Noronha Pesquisador. O conhecimento ele faz somente bem para o ser humano, desde que seja um conhecimento honesto, verdadeiro, íntegro, né? A Bíblia, como a palavra de Deus, fala em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo que eu ia citar aqui agora, que está lá em Oséias, no capítulo 6, o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então o conhecimento de Deus ele é progressivo, da palavra de Deus, da teologia, da história da igreja, né, da cosmovisão cristã. E o cristão, o homem, a mulher de Deus, tem que estar com interesse, querendo se informar. A pedagogia é fundamental, né? O conhecimento é nobre, como nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos falar, você já ouviu no meio religioso, ô meu nobre, nobre daqui, nobre dali, né, na internet, na igreja, ô nobre. Por que que as pessoas dão esse nome de destaque nobre? Ô nobre irmão, nobre pastor, nobre missionário, nobre missionária. Então é um texto que está lá em Atos, no capítulo 17, versículo 11, nós vamos aprender hoje e vai falar, não perca não, é uma aula boa, eu quero fazer essa aula dinâmica, rápida, mas eu quero que você preste atenção, eu me dedico, né? Eu coloco a minha vida no altar de Deus, na presença de Deus, e procuro ser um pesquisador honesto para trazer para vocês aí que têm acompanhado o meu trabalho nas redes sociais, algo que vai edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu vou falar então em cima do texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, por que que as pessoas chamam uma outra de nobre. Você vai entender e vai começar a fazer parte da sua vida. Se não fazia, muitas pessoas que estão assistindo com certeza já fazem parte, né? São pessoas que examinam as escrituras, examinam tudo aquilo que vem sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, sobre conhecimento, principalmente conhecimento a respeito de Deus. Vamos então para a aula? Então, deixa eu tomar um gole d'água que eu vou falar bastante. Preste atenção, vai ser uma bênção para você, para sua casa e para sua família. Há cerca de 2000 anos atrás, o médico e historiador Lucas ressaltou uma característica peculiar e muito nobre em um grupo de cidadãos de uma pequena cidade chamada Bereia, localizada ao norte do Monte Olimpo, na Grécia. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Esse texto está registrado na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 17, versículo 11. O que é bonito aqui, que o apóstolo Paulo não ficou bravo, não. Foi o próprio apóstolo Paulo, né, que falou. Lucas escreveu, mas foi Paulo que falou. Chamou eles, né, rotulou eles
de nobre, falou que eles foram mais nobres do que o povo de Tessalonicenses. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava pregando, ensinando da parte de Deus, aquilo que ele tinha tido uma experiência com Deus sobrenatural na estrada de Damasco, e também tudo aquilo que Paulo conhecia do Velho Testamento a respeito de Deus e que ele ensinava. Então Paulo estava pregando, ensinando, trazendo uma doutrina ali naquele momento, e o povo de Beré estava examinando a Bíblia Sagrada para ver se realmente é uma atitude nobre examinar as Escrituras. É uma atitude que eu como cristão, você como cristão, meu amigo, você como servo de Deus, deve fazer no decorrer da sua trajetória cristã, da sua vida cristã, no meio cristão no qual você está inserido. Esse estilo de vida, examinar para ver se as coisas são de fato assim, revela uma nobreza de caráter. Vivemos em tempo onde o questionamento não é mais regra, mas a exceção. Aceitar propostas que favoreçam uma cosmovisão específica nos mantenham politicamente correto parece ser a única atitude aceitável. Questionar o status quo tem de ser tomado algo como tem de se tornado algo como inapropriado. Eu posso citar um exemplo agora. Eu tenho acompanhado a respeito da vacina para as crianças. Eu vou usar esse exemplo aqui agora. A gente tem que questionar, poxa, tá vendo tanta coisa aí que está acontecendo? As crianças têm imunidade, 99% de imunidade, ou seja, você vê nos países que morreram criança, o nível foi pouquíssimo de criança a respeito do coronavírus. Eu não estou mudando o teor da minha mensagem, só estou falando que a gente deve questionar, deve ser um povo, o povo de Deus, o povo cristão é ensinado a questionar. Eu vou dar alguns versículos aqui para frente que você vai ver. Então a gente não pode, a gente está recebendo influência de uma mídia, de uma televisão, de um jornal, da internet. A gente tem que examinar a palavra de Deus. A Bíblia, escute, é nossa regra de fé e prática. Ela é o manual do fabricante. Deus deu a Bíblia, a palavra de Deus, para nos instruir e para nos direcionar. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o cristão tem que estar lendo, meditando, se instruindo através da palavra de Deus, vendo os exemplos, principalmente no Velho Testamento, de homens, de mulheres que estavam buscando a Deus, a face de Deus e suas experiências. Então isso a gente tem que trazer. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, que tudo que está escrito no Velho Testamento nos serve de exemplo. Claro que a gente vai errar, a gente não é perfeito, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser manipulado, se tornar fantoche de uma sociedade pecaminosa, de uma sociedade onde a maioria dos políticos que regem leis são homens iníquos, homens perversos, ímpios, que estão fazendo lei que vai contra a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos o cristão, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Como? Buscando a presença de Deus e lendo a sua palavra. Né? O Deus falando com Josué quando Moisés morreu e Josué tomou a direção da frente do povo de Deus. Deus falou para meditar no livro da lei dia e noite, para que tudo que ele fizesse, ele fosse bem sucedido. Então nós temos que ler a palavra de Deus. Esse texto aqui de Atos 17:11, o apóstolo Paulo elogiou a atitude dos bereanos e é a atitude que nós devemos ter. Então voltando a respeito da vacina, então tem que tomar cuidado. A gente vê, então, quais os efeitos, né? Os efeitos que a vacina está trazendo. Em criança, pelo que a gente tem visto aí na área científica, então tem que tomar muito cuidado. Então a gente não pode, né? As pessoas ficam com medo terrível de morrer. Aí você fica com medo terrível de morrer, acaba até precipitando, fazendo algo que às vezes pode até prejudicar você, a sua família, a sua casa. Então nós temos que estar com ouvidos bem abertos, com os olhos bem abertos, e lendo e procurando a instrução da palavra de Deus. O salmista falou que é lâmpada, a lâmpada ilumina. A lâmpada ilumina, né? Essa sala aqui que eu estou gravando aqui, se não tivesse a iluminação aqui, eu estou usando duas lâmpadas, né? Para clarear aqui. Se não tivesse, estava escuro. Então estava totalmente escuro. Então assim a nossa vida fica, se a gente não buscar a iluminação da palavra de Deus, a direção de Deus, né? O Senhor Jesus, ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então isso é muito sério. O cristão, independente da sua denominação religiosa, da sua religião, eu sei que estou falando com pessoas de várias religiões, denominações, credo. Eu sou cristão, eu ensino uma cosmovisão cristã, uma visão cristã, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Eu prego cristocêntrico, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 3:11, que ninguém
pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus, o alicerce da nossa vida, né? Da vida cristã, é uma vida de seguir a Cristo, as pisaduras do Cristo em nossas vidas. Então a gente tem que pegar esse texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, onde Paulo elogia o povo de Bereia como prática, como filtro, né? Paulo volta a falar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, para a gente examinar tudo, tudo, o mal do ser humano, da sociedade, principalmente dos religiosos. Ele examina tudo, ele vai comprar um carro, ele examina o carro, nossa, do pneu do esterpe, a lata, o motor, né? Ele examina tudo, vai comprar roupa, ele examina, vai comprar isso, ele examina, tudo ele examina. Aí se tratando de vida espiritual, que faz parte da nossa vida eterna, ele trata com desdém. Ah, não, Deus falou, é assim mesmo, é daquele jeito. Não, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Isso daí, a vida espiritual nossa, ela faz parte da nossa vida aqui, nessa vida física e na vida eterna. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu costumo falar daquele exemplo de estar patinando, esquiando em cima de uma cobertura de gelo. Então uma cobertura de gelo, uma casca fina, ela pode se romper e você afundar. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O líder cristão, o homem, a mulher, ele tem que estar embasado na palavra de Deus. Ele tem que ser uma pessoa reconciliada com Deus, que sabe de fato quem é Deus, conhece as escrituras para ensinar, porque é que nem um motorista de ônibus, está conduzindo. Então quando você está dentro de um ônibus, que tem, por exemplo, vamos supor, 40 pessoas estão dentro de um ônibus ali. Então a responsabilidade da nossa vida está na mão daquele motorista, porque ele pode bater, ele pode ser um mau condutor. Então o líder é a mesma coisa, nós devemos conhecer. Vai falar sobre o Espírito Santo, leia sobre o Espírito Santo. Vai falar sobre pecado, leia sobre pecado. Vai falar sobre Jesus, leia sobre Jesus, os evangelhos, o Novo Testamento inteiro, né? O Velho Testamento já falava de Cristo, mas o Novo Testamento aborda mais. Então a gente tem que ler. A leitura é fundamental, né? Bem-aventurado, Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Então é muito sério. É uma área apologética, é uma área de discurso de defesa, é uma área que nós temos que procurar o argumento, a racionalidade, porque cristianismo não é supérfluo. A minha fé, eu não estou pisando em casca de ovo. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo, eu sei quem é Deus Pai. Eu sei que tem uma história o cristianismo. Eu sei que o cristianismo fala sobre a queda do homem. Eu sei que foi Deus, essa trindade maravilhosa, que criou os céus e a terra. Eu sei que está escrito na palavra de Deus, em Atos aqui mesmo, que Jesus vai voltar um dia. Eu sei que se eu não ter uma vida de santidade, procurar estar fazendo a vontade de Deus, tendo uma vida diferente, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez, é um novo estilo de vida, uma nova filosofia de vida. Então, como que eu sei disso? É o conhecimento através da palavra de Deus. Por isso que Oséias falou: conheçamos e prossigamos. Jesus salva, dá vida eterna, dá. Mas Jesus também, a Bíblia fala que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ele falou que no mundo a gente ia ter aflições, para a gente tomar cuidado com o inimigo. Ele anda como leão, bramando como leão à nossa volta, para buscar, para tragar as pessoas que estão na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Olha o jeito que está o mundo, a confusão que está. Você vê que de um vírus já mutou para 3, 4 tipos de vírus. Continua vírus, né? Continua vírus, mas continua perigoso e matando vidas. Então tá aí, a palavra de Deus está se cumprindo. Nós temos que estar mais apercebido, com discernimento, tá com o ouvido atento, com os olhos atentos. Não é momento da gente estar, sabe, deixando de lado as coisas de Deus. Nós temos que apegar cada dia mais, buscar estar na presença de Deus, para que venhamos conhecer a Deus verdadeiramente, ter experiência com Deus, saber quem é Deus. O apóstolo Paulo tinha toda uma religiosidade na vida dele, mas ele teve que ter uma experiência com Deus para ver de fato que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então nós temos que ler a palavra de Deus, e tendo esse conhecimento da palavra de Deus, lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, né, e os livros do Novo Testamento, a gente vai ter um conhecimento, vai ficar saturado da palavra de Deus, e pode vir no nosso ouvido, da nossa família, dentro de nós, qualquer tipo de ensinamento, bobagem, asneira. A gente vai fazer que nem o povo de Beré, examinar, né? Há cerca de 2000 anos atrás, o médico historiador Lucas,
ressaltou uma característica peculiar e muito nobre de um grupo de cidadãos de uma pequena cidade chamada Bereia, localizada ao norte do Monte Olimpo, na Grécia. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Temos que ter interesse, examinando todos os dias as Escrituras, a Bíblia, para ver se tudo era assim mesmo. Esse texto está registrado em Atos 17:11. Esse estilo de vida, examinar para ver se as coisas são de fato assim, revela uma nobreza de caráter. Vivemos em tempo onde o questionamento não é mais regra, mas exceção. Aceitar propostas que favorecem uma cosmovisão específica que nos mantenha politicamente correto parece ser a única atitude aceitável. Questionar o status quo tem se tornado inapropriado. Eu tenho lido, pesquisado, me informado, já faz mais de 20 anos, né? Está indo para uns 25 anos. Então a gente tem visto, né? A gente filtra, a gente vê, até a igreja, por incrível que pareça, muitas igrejas no meio evangélico, cada abobrinha, cada besteira, cada asneira, sabe? Coisa que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinou, e está aí nos púlpitos das igrejas, e as pessoas seguem, né? Estão naquela maneira devota. Então a gente tem que seguir este exemplo. Eu tenho seguido este exemplo do povo de Bereia, e eu quero que você pratique isso na sua vida. Comece, se você não fazia, comece a fazer a partir de hoje. Examine, Jesus falou em João 5:39, examinais as Escrituras para você saber que nelas você tem a vida eterna e são elas que de mim testificam. Você quer saber da vida eterna? Leia a Bíblia. Quer saber quem é Jesus? Qual é a finalidade de Jesus? O que é Jesus? Jesus é homem, Jesus é Deus, Jesus é Salvador, o sangue de Jesus purifica nós de todo pecado. Então você tem que ler a palavra de Deus, ter um tempo, né? Eu sei que o dia é corrido, trabalhoso, né? Tem pessoas que trabalham, faz hora extra, mas sempre dá para a gente ter um tempinho para meditar na palavra de Deus. Eu tenho lido muito a palavra de Deus. Esse ano eu fiz um propósito de novo, estou começando já a ler. Agora no mês de janeiro falei que vou ler, estudar e fazer uma exegese do livro de Mateus. E assim sucessivamente. Leio, pesquiso vários assuntos, como eu falei aqui no começo do vídeo. Mas é assim, não pode parar. O conhecimento ele é progressivo. As coisas progressivas ela não param. Água parada, ela apodrece. Temos que tomar cuidado. O cristão tem que ler as Escrituras, ler a palavra de Deus. Jesus admoesta, nos chama a atenção. O apóstolo Paulo nos admoesta, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, porque foram homens que tiveram na presença de Deus e viram verdadeiramente que Deus é real, é uma realidade, não é uma história, não é um conto, não é fictício, não é um mito. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com o inimigo das nossas almas, que é roubar a nossa bênção, quer distrair. Tem distraído as pessoas, né, de várias maneiras. Vamos ler a palavra de Deus, vamos fazer que nesse povo de Bereia, você vai lá em Atos 17:11 e lê esse texto. Leia todo o Atos, né? O livro de Atos é tão bom, falar da história da igreja, do começo da igreja, ali Atos capítulo 2, nós vemos as narrativas ali de Pedro, Tiago e João enfrentando todo o Sinédrio, nós vemos a conversão de Saulo. O livro de Atos é um livro histórico e maravilhoso que fala sobre o cumprimento de Joel 2:28, que foi a descida do Espírito Santo, logo que Jesus subiu o assunto aos céus. Irmãos, vamos ler, tanto conhecimento, tanta coisa boa, tanta coisa real dentro da Bíblia, da palavra de Deus, e as pessoas vão perdendo tempo, perdendo 2 horas diante de um filme, participando disso, participando daquilo, longe de mim ser um cristão careta. Eu procuro ser um cristão bem informado. Eu tenho televisão em casa, eu me informo, mas eu priorizo a palavra de Deus. A palavra de Deus que é alimento para as nossas almas. Jesus falou em Mateus, no capítulo 4, na tentação do deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, nós sabemos, ela é inspirada por Deus. 40 homens inspirados escreveram para que nós recebêssemos essa instrução, essa alimentação, essa direção que a Bíblia Sagrada traz sobre as nossas vidas. Deus abençoe, fique com Deus. Jefferson Noronha falou bastante, deu sede de novo. Que o Espírito Santo ilumine você, a sua casa e a sua família. E vamos pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, falar desse Jesus lindo e maravilhoso. Deus abençoe, fique com Deus. Beijo no coração do Jefferson Noronha.